Sejam bem-vindos ao Laboratório de Punk. Aqui quem fala é o Rafael e hoje vamos analisar o capítulo 1081 de One Piece. Vista seu jaleco da marinha, ou coloque o seu chapéu dos piratas do coração, que esse capítulo promete muita emoção. O capítulo começa de onde paramos no capítulo passado. Garp, após desferir o seu Galaxy Impact, ainda tem seu sorriso no rosto, enquanto o navio de guerra está prestes a cair na ilha. Só que antes que isso aconteça e machuque aqueles que estão dentro do navio, Prince Gruss utiliza sua fruta e faz com que uma grande massa de argila amorteça a queda, protegendo todos de quaisquer dano. Em sequência, após fazer seu pouso magnífico, os marinheiros que estavam dentro do navio começam a provocar os piratas, que retribuem com xingamentos. E como nada tivesse acontecido, o nosso herói, bocejando, está questionando seu atual nível de poder, por não ter causado o Armagedon e o Apocalipse na Ilha Pirata. Chega a se perguntar, quando fiquei tão fraco? Se ele achou aquele golpe fraco, imagina quando era forte então. Destruiria essa ilha por completo com um verdadeiro Buster Call humano. Dando sequência, finalmente tivemos o reencontro entre Koby e Helmeppo, e os demais marinheiros, é claro. Nesse momento notamos o quão próximos os dois são, pois já passaram por muito aperto juntos, desde aspirantes a recruta no East Blue, até agora como grandes marinheiros e membros da Sword no Novo Mundo. Vemos aqui também como os outros membros da Sword ficaram felizes e aliviados em rever Koby, como por exemplo esse sorriso da Tashigi. Nesse momento até parece que está tudo bem, sem o Smoker aparecer por anos. Pois é. Brincadeiras à parte, nos é mostrado como é a relação entre os membros da Sword e como funciona a dinâmica entre eles. Nesse momento vemos Kujako chamando Garp de garoto mal pela bagunça que fez, enquanto Gruss mostra todo o seu orgulho em dizer que não irá perdoar Koby por ter sido capturado, a ponto de ameaçar levá-lo embora arrastado. No próximo quadrinho, vemos que Hibari está tendo dificuldades em abrir as algemas e libertar Koby. E aqui vemos o quão importante será a Perona, pois no capítulo passado ela disse que poderia libertá-lo caso Koby salvasse Moria da prisão subterrânea. E por que será que Hibari não estava conseguindo descobrir um jeito de retirá-las? Será que é alguma algema especial? Enquanto isso, Garp nota algo terrível com seu haki da observação, mas não tem reação para impedir que Kuzan congelasse Hibari à distância. Aqui temos que dar os méritos ao ex-almirante, porque sua velocidade superou o haki da observação de Garp e até mesmo de Koby, que já demonstrou ter um haki da observação aperfeiçoado ao proteger um navio dos convidados de Dressrosa, a Reverie. No momento em que Kuzan se revela, ele causa uma reação de espanto por parte dos marinheiros, enquanto Garp simplesmente fecha o rosto e sua expressão muda de alguém tranquilo e confiante para uma expressão de raiva e decepção. E essa parte é até engraçada, pois vemos piratas comemorando a chegada do ex-almirante e também referindo-se a ele pelo seu nome de almirante, o chamando de Aokiji, enquanto ele diz a Koby que será inútil tentar fugir dali enquanto Tite estiver fora, principalmente quando ele, Kuzan, estiver por lá. Neste momento, somos levados até o flashback de Kuzan, em específico no momento em que ele e Tite se encontram pela primeira vez após sua batalha contra Kaino. Nesse primeiro momento, vemos que todos os aliados do Barba Negra estão congelados em uma pequena vila, enquanto toma sua bebida no bar. Kuzan é questionado por Barba Negra do porquê ter feito isto, e este então retruca, dando a entender que foram os piratas do Barba Negra que deram início à confusão e atacaram primeiro. Só que aqui é nos dado uma informação importante sobre Kuzan. Mesmo após passado um ano do confronto contra Kaino, ainda estava ressentido da derrota, como ele mesmo diz, com o coração partido, dando um olhar de canto de olho para Tite, deixando um clima de tensão no ar. Só que esse clima de tensão no ar é rapidamente cortado, porque na página seguinte vemos que ele já está bebendo com o bando do Barba Negra, dando gargalhadas e sendo chamado de Ice Candy por Tite. E realmente, para quem conhece, não há nada que uma bebida não una.
Enquanto isso, novamente, Kuzan nos dá mais informações interessantes. Ele cita uma fala de Sakazuki durante seu confronto, que foi a seguinte: quando companheiros lutam em uma batalha até a morte, as coisas podem realmente esquentar. E essa fala mostra o quão a sério o Akainu leva a sua vida, enquanto vemos que Kuzan leva tudo de maneira mais leve e tranquila, respondendo com humor: claro, você é de magma. Então ele revela que o preço que ele pagou durante essa batalha foi sua perna, e que ele tem que ficar construindo uma prótese de gelo. E quando questionado sobre como Akainu ficou após a luta, ele apenas disse que deixou algumas cicatrizes no corpo de Sakazuki. Isso só me deixa mais curioso para saber como foi esse combate. E vocês têm alguma curiosidade para saber como foi esse duelo entre os dois almirantes? Seguindo a conversa, Catarina Devon é sagaz e pergunta a Kuzan se ele conhece o homem da cicatriz de queimadura. Sim, o mesmo homem que Kid menciona em um ano. Ele se mostra surpreso com o nome, então Burgers complementa dizendo que no mundo existem 4 Road Poneglyphs importantes, e cita que 2 deles estavam com Big Man e Kaido, como nós já sabemos. Então Teach completa dizendo que os outros 2, um deles ele não pode encontrar. Este em especial é o Road Poneglyph que está em Zou. Já o outro está com esse tal Homem da Cicatriz de Queimadura. Aokiji, brincando, supõe ser ele mesmo, mas Vasco Shot o rebate dizendo que acabou de ganhar a cicatriz. Já Lafitte é muito sagaz e continua os rumores, dizendo que este homem viaja em um navio completamente negro e que os navios que tentam se aproximar são engolidos por um redemoinho gigante. Nesse momento, eles chegam a cogitar que este seria um poder de Akuma no Mi. Será que pode ser a Hito Hito no Mi, modelo deusa do mar? Bom, Shiryu continua e diz apostar que seja alguém relacionado ao governo, pois se alguém tão forte assim possui a última peça do quebra-cabeça, eles conseguiriam impedir que qualquer pirata chegasse ao Laugh Tale e encontrasse One Piece. Esse momento é muito importante, pois vemos o quão bem informado é o bando do Teach, e também vemos como o Oda não para de inserir coisas misteriosas que deixam tudo cada vez mais interessante. Então Kuzan dá um banho de água fria no bando do Barba Negra e diz não ter memórias sobre o Poneglyphs e diz que não viu nenhuma pedra vermelha em Ohara. Nesse momento vemos que ele se recorda de Saul e Robin e como a história deles estão conectadas. Enquanto isso, Jesus Burgers faz pouco caso dessa história. Lafitte, em contrapartida, confabula com Barba Negra sobre o que farão com Kuzan e levantou a possibilidade de roubarem o poder de sua Akuma no Mi. Só que por ser alguém experiente, Aokiji percebe essa conversa e fica completamente irado e se levanta propondo mandar eles para um mundo de gelo e recorda ter escutado o que o bando de Teach vinha fazendo, o esquema de roubar a Akuma no Mi, ou seja, aqui fica claro que é algo conhecido por algumas figuras que o bando do Barba Negra vem fazendo de roubar a Akuma no Mi, só que aqui, novamente, vemos a sagacidade e esperteza de Teach. Ele usa a oportunidade para convidar Kuzan para o bando dele, e quando questionado por seus companheiros, ele completa dizendo que Aokiji não era mais um marinheiro e que ele tinha sido expulso da justiça. E aqui vemos outro momento interessante. Vemos mais um pouco sobre a personalidade de Kuzan, que brada a seguinte frase: "A minha justiça é diferente." Em meio à discussão entre ambos, Kuzan diz para que Barba Negra não acha que são amigos por terem tomado umas junto, e isso não é o suficiente para criar um laço de confiança entre ambos. E aqui notamos que realmente Barba Negra é um verdadeiro pirata nesse mundo de One Piece, pois aqui ele fala o seguinte: "Você não entende os piratas, não somos amigos navegando juntos", e completa dizendo que quando se é um pirata, os interesses são em comum, então está tudo bem navegarem juntos. Então uma frase ressoa na mente de Kuzan: "Você é livre para fazer o que quiser." Aqui nessa parte vemos o quão parecido é o bando do Barba Negra com os piratas Rocks. São um bando de pessoas fortes que tem como uma ligação os seus próprios interesses pessoais e não a amizade, sendo o único fio que os mantém juntos o puro interesse próprio. Voltando para o tempo presente, Garp faz um apelo a Kuzan
que faça Hibari voltar ao normal, deixe o Kobe ir embora, e esse último pedido deve ter sido o que mais doeu no herói da marinha, para que Kuzan volte para a instituição. Então, Kuzan admira esse jeito do Garp, falar tudo o que ele quer. E ele sempre gostou disso no vice-almirante, mas diz que nenhum pedido poderá ser realizado e que agora ele, Kuzan, também está vivendo do jeito que quer. Na sequência, ele prende Garp em um Ice Ball, uma bola de gelo, e então revela algo que alguns já suspeitavam. Kuzan foi o primeiro discípulo de Garp e questiona-o se pretende matar o seu primeiro aprendiz para salvar o seu favorito. Aqui vemos outra coisa que todos suspeitavam também. Kobe realmente é o favorito do Garp, e pelo que já vimos, ele está seguindo os caminhos de Garp. E no futuro, Kobe será tão grande e reconhecido como o herói da marinha. Só que aqui as coisas começam a ficar meio estranhas. Garp fica furioso dizendo para Kuzan não se segurar, enquanto quebra a bola de gelo usando seu haki. Ele completa: achei que tinha te ensinado a viver o agora. Essas palavras são muito fortes, pois ela reflete um estilo de vida baseado no apreciar a vida, e Kuzan, se prendendo ao bando do Barba Negra, ele deixa de viver o momento e se priva da beleza da vida. Outro detalhe que podemos desconfiar nessa fala de Garp é que Kuzan não queria realmente estar fazendo aquilo, e agora está hesitando de lutar. Porque se ligarmos o fato de Garp questionar seu próprio nível de força atual e momentos depois dizer isso, é de nos fazer questionar se Kuzan realmente está dando tudo de si para impedir o resgate do Kobe. E vocês, o que acham? Continuando a sua bronca em seu primeiro discípulo, ele diz uma frase muito emblemática: pessoas indecisas são fracas. Nesse momento podemos linkar com a nossa teoria por trás da letra de Binks no saque, aqui mesmo no canal. Essa parte podemos ligar com a linha que diz: se a covardia te consumir, esse suspiro poderá ser o último. Aqui, Garp diz isso ao Kuzan por perceber que ele não está dando tudo de si pelo fato de ainda não ter se encontrado e ainda ter dúvidas em relação às suas decisões, que aqui no caso foi de se tornar um pirata do bando do Barba Negra. E para finalizar esse momento, vemos Garp agarrando o rosto de Kuzan e revestindo sua mão com o haki do armamento, o lança contra o chão com toda a sua força, a ponto de abrir um buraco que foi indo cada vez mais fundo, a ponto dele encontrar a Big Mom e Kaido no núcleo da Terra. E não se esperava menos, pois temos novamente outro golpe nomeado de Garp. Dessa vez o Blue Hole, que na tradução trazida pela OPEX significa queda no fundo do mar. Será que esse foi realmente o fim de Kuzan nessa batalha? Aqui vamos abrir um parênteses. Se vemos que Kuzan está em Hashinosu, na Ilha Pirata, só temos duas opções para estarem chegando em Egghead agora, e são elas Katarina Devon e Lafitte. Quem será o membro do bando do Barba Negra que está chegando em meio a Buster Call? Ou será que estamos envolvidos em um acontecimento anterior a Egghead e a pessoa que está chegando com o navio do Barba Negra seja Moria e Perona? E aí, o que vocês acham? Partindo para o final do capítulo, somos levados para a Ilha Winner. Então vemos o desfecho da batalha entre o bando do Barba Negra e os Piratas do Coração. Vendo que o resultado deste embate foi que o submarino do LOL, o Porlatang, foi completamente destruído e está afundando no mar, enquanto vemos Lau e Beppo caídos no chão. E vemos também Teach falando que sem o seu navio eles não podem se chamar de piratas e também não podem fugir dele. Então ele relembra do incidente de Rockport, momento em que Lau pegou os 100 corações de piratas que ofereceu para o governo, para assim então se tornar um Chichibukai. E então ele cogita levar o coração de Lau para assim ele ser admirado por aqueles piratas e então poder reforçar mais ainda o seu bando. Enquanto ele brada alegremente sua vitória contra LOL, vemos que Beppo está comendo algo, e então vemos um balão de fala que remete ao passado dizendo: você realmente fez isso para mim? Então vemos outro balão de fala respondendo, só que dessa vez com o rosto do Chopper. Não há garantia que isso irá funcionar, certo? Enquanto Teach se questionava se iria vender ou usar a Ope Ope no Mi, canalha,
bem como chegou a perguntar se Law poderia torná-lo imortal. Vemos que o Beppo estava comendo era a droga especial que Chopper desenvolveu junto com o Caesar Claw, ou para os íntimos, Gangster Gastino. E ela é tão forte ao ponto de fazer com que Beppo atingisse sua forma Sulong sem a presença de uma lua cheia. E isso é muito forte. Então ele parte para cima do Barba Negra e seu bando para proteger o seu capitão. Em um ataque surpresa, ele consegue jogar os piratas do Barba Negra para longe e pegar seu capitão enquanto se lança ao mar, com ele em suas costas. E aqui vemos uma cena muito angustiante, tão angustiante quanto a derrota dos Mugiwaras em Sabaody e a derrota de Kid em Elbaf. Vemos que Law pede a Beppo para voltar, dizendo que não pode deixar seus Nakamas para trás. Então Beppo retruca seu capitão, dizendo que não irão voltar, e pediu para que confiassem neles. Então relembra as dificuldades que já enfrentaram, dizendo: dos portos gelados do norte até agora, nós sempre sobrevivemos. Eu juro que nenhum de nós vai morrer aqui. Isso enquanto nada o mais rápido possível, implorando pela vida de seu capitão. Então terminamos o capítulo com os quadrinhos, semelhante ao de Kid. No Novo Mundo, na Ilha Winner, liderados pelo pirata Trafalgar Law, os Piratas do Coração foram derrotados. E com uma nota do editor dizendo que foi uma derrota humilhante, recebemos a triste notícia que não teremos capítulo na semana que vem. Aqui vemos uma situação semelhante à de Kid. Law teve sua primeira grande derrota, uma derrota tão amarga que o tira da corrida pelo título de Rei dos Piratas. E agora, sem seu bando, ele terá que dar um jeito de resgatá-lo. Eu tenho uma opinião aqui, que ele irá se juntar aos Mugiwaras para se vingar de Tete e recuperar os seus amigos. Mas e vocês? Acham que o cirurgião da morte vai se fortalecer para buscar vingança e então resgatar seus amigos sozinhos? Ou vocês acham que ele irá se unir de vez com Luffy para a batalha final? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo sobre a análise semanal de One Piece. Diga o que acharam aqui nos comentários. Respondam as perguntas levantadas no vídeo e deixe algumas sugestões. Não deixe de clicar no joinha e se inscrever no canal, bem como ativar o sininho e assistir os vídeos anteriores do canal. Então assim eu me despeço e até a próxima semana aqui no Laboratório de Punk.